Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sou o Vinícius, sou líder de projeto aqui na Marçal Digital e hoje nós temos mais uma Masterclass Top Empresários. Hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Kaká Diniz. Kaká Diniz, ele é sócio, investidor, empresário e ele vai estar aqui passando muitos códigos para a gente aqui. A palestra dele que ele vai dar aqui para a gente hoje é muito especial. E vocês vão ver como bombar o negócio de vocês. Ele vai trazer muitos conceitos novos, muita inovação e vocês vão curtir demais, tá? O Kaká, já coloco você na tela aí. O Kaká também ele é sócio hoje da Nonstop, é uma das maiores empresas que cuidam aí da agenda e carreira de muitos artistas, grandes artistas do nosso Brasil, e vai ser uma honra ele estar aqui com vocês falando. Vou colocar ele na tela aqui, que nada melhor, ninguém melhor do que ele para dar essa aula pra gente. E aí, Kaká? E aí, gente, boa noite. Bom, beleza? E aí, pra gente começar? Maravilha. Então, gente, uma ótima Masterclass para vocês, tá? Vou deixar vocês com ele aí e bora pra cima, viu? Valeu, Kaká, obrigado, viu? Tamo junto. Oi, Vinícius. Boa noite, gente. Primeiramente, é uma honra estar aqui com vocês hoje, falando aqui nessa Masterclass desse meu amigo, irmão, Pablo Marçal. Para mim é um prazer estar podendo compartilhar aqui de conhecimento. Eu aprendi na minha vida que conhecimento para guardar para você, ele não serve de nada. É igual uma bicicleta sem roda. Você vai ter ela para poder ver, para andar, mas não vai conseguir dar uma pedalada, porque a roda é o conhecimento, é quando você compartilha. E estar hoje compartilhando com vocês aqui vai ser um prazer muito grande. Coisas que eu trouxe para minha vida, que me ajudaram ao longo dos meus 37 anos de idade, coisas que fizeram com que eu fosse mais assertivo. As coisas que eu errei, o que eu precisei consertar e como eu consegui chegar de onde eu cheguei e construir aí a maior agência de influenciadores da América Latina, onde hoje a gente cuida na Nonstop da carreira de grandes pessoas como David Leonardo, Whindersson Nunes, Simone Mendes, Tiro Lipa, GK e tantos outros lá, Thiago Brunet, Thiago Negro, enfim, se eu for fazer uma relação aqui, a gente hoje tem mais de 100 celebridades, entre celebridades, expert, artistas e talentos. Normalmente a gente chama de talento, porque a gente não enxerga ele como um objeto artístico, mas sim como alguém que tem um talento a ser explorado. E a Nonstop, ela faz exatamente isso. Ela olha para aquele talento e ela potencializa. A gente não faz milagre. Não adianta a gente pegar uma pessoa que a gente não tem como explorar o talento dela, a gente não vai conseguir trazer o resultado tão esperado. E eu preparei para vocês hoje aqui uma aula especial. Deixa eu botar para compartilhar aqui. Eu acho que é só fazer assim, ó. Tá legal? Estão aparecendo aí, Vinícius? Tá aparecendo aí direitinho? E confirma só para me saber. Show. Vamos lá. Eu preparei para vocês, gente, algo chamado mentalidade disruptiva. Por que mentalidade disruptiva? O que eu aprendi para dar certo foi com coisas que deram errado. Por que pareça, eu vou te contar uma história aqui para você que está aí do outro lado da tela, para você que está assistindo essa Masterclass. Parece que é algo repetitivo, que muitas pessoas falam sobre quebrar. Mas você nunca vai encontrar um empreendedor de verdade que ele não passou por um processo, ou por vários processos durante a sua caminhada, errando e através dos seus erros corrigindo. Não tem problema errar. Eu falo que eu posso estar esbagaçado, quebrado, mas eu não estou falido, porque a minha falência ela acontece a partir do momento em que eu desisto de continuar caminhando. Mentalidade disruptiva é exatamente você pegar o seu mindset, virar a chave na sua cabeça e você conseguir construir. Deixa eu só fechar aqui a porta, porque aqui em casa tem um casal de meninozinho de 8 ou de 2 que são uma bênção e que estão agora no auge para fazer barulho. E a mentalidade disruptiva é a partir do momento que você consegue fazer a transformação da sua mente, transformar seu mindset. Imagina que quando você nasce com seu HDzinho zerado, sem informação nenhuma. Ao longo do tempo, você vai absorvendo informações através do seu pai, da sua mãe, depois com aprendizado na escola, dos 0 aos 7 anos de idade, você começa a escutar tudo que você vai começar a replicar no seu futuro. Existe uma pesquisa que mostra que criança, se você botar um gravador durante 24 horas no ouvido de uma criança de 4 a 7 anos de idade, normalmente ela vai ouvir 99% de palavras vindas de não. Ela vai receber algo negativo, sempre uma repreensão. Porque crianças nessa idade, normalmente elas gostam de fazer aquilo que elas não têm noção que elas não podem. Então é a maneira que você encontra de repreender falando não. Aquela criança que nasceu com um HD totalmente zerado, o que ela vai fazer? Vai começar a ser corrompido a autoestima dela. Imagina, ela passou uma vida recebendo não, e a autoestima dela foi quebrada aos poucos. Você passou por isso. Eu passei por isso. E hoje, nossos filhos passam por isso, é no nosso subconsciente, não é algo que é intencional, mas é algo protetivo. Só que isso causa danos na mentalidade das pessoas ao longo do tempo, porque dos 7 aos 14 anos, eles começam a repetir aquilo que a gente tem feito. É por isso que é importante você, desde agora, já entender sobre a mentalidade disruptiva, para você construir nos teus filhos uma mentalidade disruptiva. Eu te falo que, para mim, ser bem-sucedido, ser sucesso,
não é eu construir um patrimônio, não são o grupo de empresas que eu construí, não são os milhões faturados, não. Para mim, ser bem sucedido é eu poder treinar os meus filhos a vida toda, até que eles saiam de casa. Assim como um dia eu decidi sair de casa, e quando eles saírem, eles foram melhores do que eu. Quando eles saírem, eles têm mais conhecimento que eu, eles vão ser mais assertivos, porque eles vão errar menos, porque ao longo do tempo eu já tenho mostrado para eles o poder de tomar decisões, o poder de não se vitimizar, o poder de fazer as escolhas certas, se conectar às pessoas certas, e tudo isso existe porque eu criei uma mentalidade disruptiva na minha vida e eu faço a replicação para a vida deles. Ao longo da aula aqui, eu vou falar um pouco para vocês sobre todos os negócios que giram em torno do meu hub de negócios, né? A gente tem a Nonstop, que é a maior agência de influenciadores da América Latina. A gente tem a VK, que é uma das maiores agências de lançamento de infoprodutores. A gente tem hoje mais de 44 franquias, né? Mais de 12 franquias, mais de 44 Expo, onde a gente faz lançamentos de Expo, pessoas que fazem lançamento sobre lente de contato, dentista, implante capilar com o Thiago Bianco, e tantos outros grandes nomes que a gente tem também, que a gente trabalha. Hoje a gente tem um criatório, um plantel de cavalos quarto de milha, onde só no ano passado a gente encerrou o ano com faturamento de mais de 50 milhões em vendas de cobertura. Cobertura, para quem não sabe, é o esperma do cavalo, em produtos nos nossos leilões que a gente faz ao longo do tempo, né? Eu e meu sócio, meu sócio, Jonathan Danta. E a gente também tem outros negócios, né? A gente trabalha com construção civil, onde a gente faz muitas construções no estado do Ceará, aqui em São Paulo, em Simone. Temos um loteamento que vamos dar início agora, lá em Pindamonhangaba. Nós temos empresa de locação de imóveis nos Estados Unidos, uma BVI que a gente tem, que trabalhamos com locação de imóveis. Enfim, ao longo da nossa aula aqui, de falar um pouco sobre isso, eu vou pontuando vocês sobre tudo que a gente fez, tudo que deu errado, tudo que deu certo. Que eu tenho certeza que se vocês colocarem em prática, isso também vai ser de muita servidão, de valor para a vida de vocês também, tá bom? Então, eu comecei a estudar sobre mentalidade disruptiva. O que é mentalidade disruptiva? É quando você muda o seu mindset. É quando você passa a enxergar as coisas de uma perspectiva diferente do que normalmente você enxergaria. Existem comportamentos e características de pessoas bem-sucedidas que elas necessitam ser copiadas. E eu comecei a estudar, ao longo dos anos, o que as pessoas bem-sucedidas fazem, que elas conseguem atingir resultados de forma exponencial, tão crescente. Uma das principais características, e principalmente que eu coloquei sobre minha vida, foi o poder de decisão. Por que poder de decisão? Para quem não sabe, eu vim do interior chamado Sobral, uma cidade de 250 mil habitantes, um pouco mais de 270 mil hoje, talvez. Uma cidade onde eu tive os maiores ensinamentos da minha vida, porque lá foi o lugar onde eu mais recebi não. E os nãos, para quem acha que vem para tentar nos paralisar, eles vêm para nos ensinar. Para quem acha que você receber algo negativo na sua vida vem para te travar, não vem. Vem para poder fazer você crescer, te fortalecer. Percebe que um lutador de vale tudo, quando ele vai para o ringue, talvez na primeira vez que ele vai lutar, quando ele leva o primeiro soco ali, antes de levar, ele tem uma certa expectativa sem saber qual é a dor de levar um soco. Depois de tanto ele apanhar em várias outras lutas, ele começa a perceber e se acostumar com a dor. Na nossa vida é exatamente igual. Eu tive um momento de poder de decisão na minha vida quando eu decidi sair de casa. Eu vim de uma família de classe média, os meus pais, meu pai é policial rodoviário federal, a minha irmã é professora, e durante todo o tempo da minha vida estudei em boas escolas. Diferente de muitas pessoas, eu não tive uma vida difícil financeiramente falando, mas eu tive um diferencial. Na minha cidade eu tinha muitos amigos que eram filho de papai, filho de vereadores, e todo mundo sabe que o médico da cidade é o cara importante, o vereador da cidade é o cara importante, o filho do prefeito, o filho do dono da loja de material de construção. No interior ele funciona dessa forma. Eu era um cara que não tinha, talvez, o acesso financeiro, né, que o poder aquisitivo que eles tinham através dos pais dele. Mas meus pais sempre me deram tudo do bom e do melhor. Eu venho de uma família de 2 irmãos. Na verdade, somos 3 filhos. Eu tenho 2 irmãos. Eu sou o último filho. Depois de 12 anos eu nasci. E depois eu vou contar no finalzinho um pouco da minha história para vocês entenderem como foi esse processo. Porque eu não estou aqui por acaso. Deus tinha uma história para minha vida. E por isso que eu estou contando hoje aqui para vocês isso. Porque se não fosse pela misericórdia de Deus e pelo amor dele, pela minha vida, hoje eu não estaria aqui contando isso para vocês. Um dia eu tomei um poder de decisão. Há mais ou menos uns 20 anos atrás, os meus pais se separaram depois de 36 anos de casado. E minha mãe entrou numa depressão profunda. Eu estudava em Fortaleza com meu irmão, e lá a gente fazia faculdade de Direito, numa faculdade chamada Unifor. Naquela época, meu irmão, 12 anos mais velho que eu com 17 anos, ele com idade bem mais avançada, né, com 30 anos já, 29 anos, 30 anos. Quando meu pai se separou, ele meio que virou a cabeça, começou a gastar todas as finanças dele com a pessoa que ele se juntou quando ele se separou da minha mãe. Minha mãe entrou na depressão profunda, e a gente tinha que escolher quem ia continuar a faculdade, porque era uma faculdade particular. E como o meu irmão era mais velho, eu precisei abrir mão de ficar com ele na faculdade para que ele pudesse se formar. Talvez ele teria menos oportunidade do que eu. Só que naquele momento eu tomei um poder de decisão. Saí da casa dos meus pais, eu não seria mais sustentado pelos meus pais nem na minha faculdade, e eu fui atrás de um emprego. E foi aí que veio o meu primeiro processo. Eu tive 4 processos na minha vida que me ensinaram muito a construir tudo que eu construí hoje. O primeiro processo
foi quando, com 17 anos, eu decidi ir fazer um curso para fazer instalação de película automotiva. Colocar isso filme no carro. Existia uma empresa chamada Glaverbel, que era uma empresa francesa que trazia vidros da França e vendia lá no estado do Ceará. Eu fui para uma cidade chamada Eusébio, que até hoje eu tenho uma casa lá em Condomínio, que foi um lugar que eu morei durante muitos anos, mas naquela época eu nem imaginava que um dia eu ainda ia morar lá. E lá no Eusébio tinha um galpão, me lembro demais, um galpão talvez com 3 mil metros quadrados. Ceará, para quem conhece, eu não sei se tem alguém do Ceará aqui, com certeza deve ter, mas lá é muito quente, e você imagina num calor de 37 graus, dentro de um galpão com sensação térmica de 40, 50 graus, durante 20 dias, 15 pessoas fazendo um teste para ser instalador de película automotiva. Mas não era qualquer película. Era uma película que ela diminuía as incidências de raio ultravioleta, era uma nova tecnologia no mercado para poder oferecer. E não era à toa que, quando você gastava R$80 para colocar película num carro, naquela época, esse tipo de película custava R$500, R$600. Então, para você convencer alguém de fazer esse tipo de aplicação no seu carro, você tinha que ter um poder de convencimento muito grande. E foi ali que eu comecei a descobrir o quanto eu era bom em vendas. Isso foi o que eu aprendi de mais valioso na minha vida. Dedique-se e foca em algo que você é bom. Se você começa a querer focar em fazer tudo de bom, você não vai conseguir ser bom em exatamente nada. Preste atenção em algo que você é bom. Foca naquilo que você é bom. Tenha disciplina. Vai para cima. E você vai começar a ter resultados positivos em cima disso. Com 15 pessoas, 20 dias, eu fui o cara que fazia a instalação mais rápida, no menor tempo possível e com o menor estrago de material. Eu tinha o menor desperdício de material. E isso chamou a atenção dos donos da empresa e do diretor-geral da empresa. Eu lembro demais que o nome dele era Cláudio Solon e Rivônio. No dia eles me chamaram para entrevista, após eu passar um teste de instalação de película, eu ia trabalhar numa loja dele chamada Bonzão Auto Center, eu ia fazer instalação de película automotiva. Quando chegou lá na reunião, eles sentaram cada um numa parte da mesa e deixaram a cabeceira para me sentar. E eles fizeram 2 perguntas para mim, que aquelas 2 perguntas foram completamente decisivas para me passar o meu primeiro processo. Eu era muito criticado pelos meus amigos, porque como eu, filho de uma pessoa de classe média, abriu mão de um conforto, de uma zona de conforto, para poder fazer um curso para ser instalador de película automotiva. Se eu tinha tantas outras oportunidades de negócio, de emprego, mas por que eu queria, como se eu estivesse dando um passo para trás, mas eu nunca enxerguei isso como um passo para trás, muito pelo contrário. Na minha vida eu sempre procurei aprender de tudo. E eu enxergava que eu precisava ter minha liberdade financeira para me poder não provar para os outros, mas para mim mesmo que eu era capaz. Naquela entrevista eles fizeram 2 perguntas. A primeira, meu nome. Para quem não me conhece, não só como Cacadinhos, mas meu nome é Carlos Henrique. E naquele dia eles fizeram a segunda pergunta, que foi assim: onde você se imagina estar na empresa daqui a 1 ano? Na mesma hora veio a resposta na minha cabeça: daqui a 1 ano eu vou estar sentado no lugar de um de vocês dois, entrevistando a próxima pessoa que vai estar sentada no meu lugar. Naquele momento ali, eu tive a grande oportunidade de falar algo que ia ser transformador na minha vida. Eu saí daquela cadeira e não fui ser instalador de película automotiva. Eu fui ser vendedor da loja. 2 meses depois, quando eu comecei a crescer o sucesso de vendas lá na loja, abri uma franquia na Aldeota, no bairro da Aldeota. Lembro demais que é Barão de Estudo de Antônio Salles, no posto SP, que até hoje existe lá. É um lugar que marcou muito. Sempre quando eu vou em Fortaleza, eu tenho casa em Fortaleza ainda, eu passo lá para poder ter uma memória afetiva daquilo ali, que foi tão importante para minha vida. Depois de 2 meses, eu virei gerente geral de vendas. Passei 2 felizes anos lá dentro. Só que aí eu tive o primeiro processo. Eu tive o processo quando eu abri mão e eu tive que voltar para Sobral, para morar com minha mãe lá, porque minha mãe estava passando por um processo de depressão muito forte. Nesse processo de depressão dela, eu comecei a procurar emprego, e um cara chamado Valderi Arcanjo me deu uma oportunidade de emprego. Naquela época, existia, eu acho que era 2007, se eu não me engano, 2008, talvez, existia a cerveja que era Nova Skin, né? Na verdade era Skin Carioca, não era nem Nova Skin ainda. E eu fui chamado para ser coordenador de eventos dele. O cara não sabia ler, não sabia escrever, mas já tinha quebrado 5 vezes. Um cara que quebra 5 vezes e se reergue de novo, é um cara de se admirar. Porque quando você tem a lógica do sucesso, quando você sabe o caminho para construir uma vida de sucesso, um patrimônio, alguns negócios podem dar errado no meio do caminho, mas você vai erguer tudo de novo. E eu faço uma oração todos os dias da minha vida para Deus, e é exatamente a oração que Davi fazia, só que eu faço um complemento. Eu falo para Deus: Senhor, que não seja a tua vontade, mas se for a tua vontade, e for que tirar tudo de mim, não tira a tua presença de mim, não me aparta da tua presença, nem tira da minha família. Mas o conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos, eu estou aqui para falar isso aqui para você, é que o conhecimento que eu adquiri todos esses anos, apanhando, né, tentando, escorregando, falindo, eu aprendi a lógica do sucesso. Então, se eu perder tudo, eu vou construir tudo do zero de novo, porque a lógica de vencer eu já tenho na minha cabeça. E quando eu voltei para Sobral, 2 meses depois, 3 meses depois, eu me tornei gerente geral de vendas da Skin Carioca. Um cara que não sabia ler nem escrever, né, com a Ambev dominando o mercado, com várias marcas, Antártica, Skol, Brahma, e tantas outras, dominando o mercado. Ele foi com 80% do mercado. Ele me ensinou o poder do network, o poder de se relacionar. Como uma marca que na época era tão fraca quanto a Nova Skin conseguia tomar o lugar da poderosa Ambev, da poderosa Antártica, Brahma, Skol. Toda quinta-feira, Sobral é uma cidade universitária, então toda quinta-feira o que eles faziam? Quinta-feira a gente chamava de Quinta Sem Lei, porque como tinha mais de 40 mil alunos que moravam fora de Sobral e estudavam na cidade,
quinta-feira era o dia de sair todo mundo, porque sexta-feira os alunos voltavam para suas cidades natais, a cidade de moradia, e a cidade ficava vazia. Então quinta-feira era lugar de bagunça, de festa, de noite, de sair para os restaurantes. O seu Valderi e a esposa, toda quinta-feira, saía rodando, bar em bar, restaurante em restaurante, pedia a bebida dele, chamava o dono do restaurante para beber a bebida dele, automaticamente ele fazia uma validação visual através de seus clientes, porque as pessoas, quando viam o dono do restaurante beber aquela bebida, eles se sentiam motivados a também fazer a mesma coisa. E ele começou a chamar os garçons, e ele começava a bonificar o garçom para quem vendesse mais a bebida dele. E daqui a pouco os garçons e o dono do restaurante estavam vendendo não mais só pela bebida e não só mais pela bonificação em dinheiro que ele dava, mas pelo relacionamento que foi construído. Ele me ensinou o poder do network, o poder de se relacionar. Olha que negócio maravilhoso, cara. Um cara que não sabia ler nem escrever, ele me ensinou exatamente as técnicas necessárias para você poder se relacionar com a pessoa. Ele tinha conhecimento. Ele tinha conhecimento para dar e vender. Não interessa se você tem diploma, não interessa se você tem um ditado que é bem engraçado, que esses dias eu li. Tem gente que tem diploma, tem gente que tem doutorado, eu não estou desmerecendo quem tem, é super importante. Eu me arrependo de não ter me formado, eu fiz Direito e Administração. Na estadual depois eu fiz Direito, Administração e Contabilidade. Não concluí nenhum das três, não me vanglorio disso, queria ter concluído. Mas você pode ter diploma, você pode ter doutorado, pós-graduação, mestrado, o que for. Isso não garante que você vai ser uma pessoa de sucesso. Aí o seu Valderi falava, né? Pode ter doutorado, mestrado, pós-graduação, se você não tem as manhas, você não vai conseguir. E ele me ensinou as manhas. Então, do meu primeiro poder de decisão. O poder de decisão onde eu aprendi que eu precisava abrir mão de coisas para poder trabalhar. Só que aí veio o segundo processo, e foi onde eu aprendi a não me vitimizar. Quando eu não me vitimizei mais, eu comecei a transformar coisas na minha vida que não iam para frente. Não adiantava eu ficar trabalhando ali, vendendo cerveja, viajando para o interior, até sábado, 4 horas da tarde. Né? Eu tinha um restinho de sábado de folga e domingo para ficar com a família. Normalmente eu viajava para algum lugar, para fora, para farrear. Chegava na segunda, 6 horas da manhã, eu tinha que estar com a equipe de vendas novamente sentado. Só que eu comecei a me vitimizar muito na época. Porque eu ficava perguntando, Deus, por quê? Por quê? E eu percebi durante muito tempo que eu fazia a pergunta errada. E para a pessoa errada. Anote isso aí, ó. Vou te dar um código igual o Titi fala. Anote esse código. O porquê tem que ser para mim e não para Deus. Eu ficava perguntando, Deus, por quê isso? Por que eu tenho que trabalhar tanto? E tem pessoas que têm uma vida muito mais fácil do que a minha. Por que eu tenho que me esforçar tanto aqui no trabalho? Se tem pessoas que nasceram filhas de pais ricos, filhos de mães ricas, por que as coisas são mais fáceis para alguns e para mim é mais difícil? E no livro, né, quando você vai pegar o livro de Abacuque, são 3 capítulos, os 2 primeiros livros de Abacuque, e não são tão menos importantes por ter menos capítulos na Bíblia. O livro de Abacuque fala que os 2 primeiros livros são as lamentações de Abacuque. E eu aprendi que Deus não estava interessado nas minhas reclamações. Deus não estava interessado em eu ficar me vitimizando. Deus queria que eu agisse. Foi aí onde eu tive o meu segundo processo. Eu tive um choque muito grande na minha mente. Porque quando eu saí da Nova Skin, depois de quase 3 anos trabalhando lá, eu comecei a namorar com uma menina, fui trabalhar com o pai dela na Flock, era uma fábrica de algodão, virei um gerente comercial dele. Depois a gente comprou uma fábrica de estopa, eu separei da filha dele e me juntei com meu cunhado e fui fazer estopa. Eu comprei uma máquina no leilão, na fábrica chamada Ernesto Diocleciano. E essa máquina, ela pegava ref de tecelagem. Eu até postei esses dias no meu Instagram, depois você entra lá, Cacá Diniz, @Cacá Diniz, e você vai ver o vídeo da estopa. Eu fui numa fábrica de um amigo meu, super bem sucedido, lá em Fortaleza, e ele faz exatamente trabalho refúgio daquilo que eu trabalhava e que eu dei errado. Foi a primeira vez que eu quebrei. Eu montei uma empresa, eu montei uma fábrica com um vendedor, o meu cunhado de sócio, comprei um caminhãozinho, uma Mercedinha, e o que eu fazia? Eu fazia o processamento da estopa. A estopa é aquela que a gente usa em oficina mecânica, que usa em gráficas, em vários outros lugares. E eu saía rodando Sobral, e todo o interior de Sobral vendendo dentro de um caminhão, junto com outro amigo, um caminhãozinho pequeno, às vezes fumaçava, bateu o motor no meio do caminho. Durante a semana eu dormia onde dava, parava de trabalhar às vezes meia-noite para dormir no outro dia, acordar cedo e oferecer as oficinas, já traçando todo um plano de vendas, antes que o meu concorrente chegasse. Eu tinha que provar da qualidade da estopa, tinha que chegar antes do meu concorrente, fazer prazo e fazer preço para ele. E fazia isso segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, muitas vezes domingo. Eu já ficava dormindo no local para poder segunda-feira chegar mais cedo em outra cidade. Dormindo em vários locais, sem ventilador muitas vezes, enfim. Passando todo tipo de perrengue. E eu ficava me vitimizando o tempo todo e perguntando, Deus, por quê? Só que o porquê era para mim, não era para Deus. Para Deus a gente tem que aprender a perguntar o para quê. Toda vez que você estiver passando por algum tipo de processo, começa a perguntar ao Deus, Deus, para que eu estou passando por isso? Qual é o aprendizado que eu estou tomando disso? O que você quer me ensinar com essa situação? Anota um código aí. O tempo do processo nunca vai ser maior do que o tempo do propósito. Você pode passar pelo processo que for, quanto maior for o processo, maior o propósito que você tem para alcançar. Quanto maior for a batalha, maior é a conquista que você vai fazer. Porque às vezes você perde uma batalha, mas você não perde a guerra. Então você continua tentando incansavelmente. O Pablo Marçal, para mim, tem uma coisa fantástica.
que vocês com certeza já devem ter percebido, porque vocês acompanham ele há muito tempo. Eu também sou um grande fã do trabalho dele. Existe algo dele que ele é incansável. Quando você pensa que algo vem para derrubar o Pablo, e ontem com o Thiago Brunet eu estava numa reunião com ele na casa dele, e a gente falou sobre isso. O Pablo, quando algo parece que vem para derrubar ele, ele pega aquilo ali e ele transforma aquilo em algo positivo para ele e para as pessoas que seguem ele. É por isso que hoje ele faz o sucesso que ele faz, é por isso que hoje ele é bem sucedido, porque ele consegue transformar o limão numa limonada. E muitas pessoas, quando tem qualquer tipo de processo, na hora que acontece a primeira porrada, ela simplesmente desiste, abandona tudo. E não suporta. Porque eu vou mudar uma coisa na cabeça de vocês, esquece resiliência. Resiliência é só resistência. Você tem que ser resiliente? Tem, mas você tem que ser antifrágil. Anota esse código. Antifragilidade. Antifragilidade é quando você pega algo que é muito ruim e você transforma em algo positivo na sua vida. A antifragilidade vai fazer você avançar. A antifragilidade vai fazer você dar um passo a mais. O primeiro passo ele não vai te levar onde você quer, mas ele te tira exatamente de onde você precisa sair para o caminho que você precisa chegar. O primeiro passo ele é só para sair da largada, mas ele não te leva até a chegada. Porque no meio do caminho existe um processo. E o processo ele é permissivo por Deus para que a gente possa viver a vontade absoluta dele. A vontade permissiva ela é boa, perfeita, mas nem sempre é agradável. Porque o processo ele é necessário para a gente poder amadurecer. Vocês sabiam que em Sauternes, na França, é uma região de vinhos doces, vinho de sobremesa. Existem garrafas de vinho de Sauternes, como um Chateau de Quem, que é um vinho maravilhoso, que custa 10, 15 mil reais uma garrafa. Só que esse vinho, para entrar no processo e se tornar doce, ele precisa entrar primeiro no processo de putrefação da uva. A uva fica podre, ela fica numa cor escura, apodrecida, depois ela entra no processo para se tornar um vinho amarelo e doce. Tem coisas que Deus vai te levar para te apodrecer, para que você possa aprender a viver o processo, se tornar uma pessoa antifrágil e não se vitimizar mais. Pessoas bem-sucedidas, elas têm um poder de decisão, elas tomam decisão, e no meio do processo elas aprendem a não se vitimizar. Um dia eu decidi sair da asa dos meus pais para construir a minha vida. Comecei a reclamar, só que eu não podia reclamar. Enquanto eu reclamava, minha vida não acontecia. O que aconteceu? Eu vivia reclamando, eu não tinha conhecimento de gestão, que hoje eu tenho, eu falei a minha empresa. Eu falei porque eu achava que o dinheiro do faturamento era dinheiro de lucro, e eu comecei a gastar o dinheiro. O meu cunhado se decepcionou comigo, veio minha primeira porrada como falência em um negócio, e ali, na verdade, eu quebrei o negócio, eu não falei, e ali veio a primeira decepção. E eu precisava me reconstruir. E nesse processo de me reconstruir, eu disse assim, cara, eu tenho que encontrar algo que vai fazer com que eu construa um novo negócio. Muitas vezes a gente sabe o que precisa ser feito, mas a gente não faz. Então aprenda isso. Fazer o que tem que ser feito. Você precisa aprender a colocar em prática aquilo que você já sabe. Cacá, como assim? Eu não sei, você sabe. Quer um exemplo? Se você quer emagrecer e quer ter um porte físico bacana e quer ter saúde, você precisa malhar. Aí você me pergunta, Cacá, você gosta de academia? Eu odeio academia. Eu posto todo dia na academia, eu posto esteira, eu posto malhando, como uma forma de incentivo para as pessoas, mas eu não gosto de malhar. Mas eu sei o que é preciso ser feito para que eu tenha saúde. Então não adianta eu dizer que eu não sei o que é preciso, eu sei o que é, eu não faço. Se você está no seu lugar, você quer ter resultados, sabe o que precisa fazer, mas não faz, não é que você não sabe o que precisa, você simplesmente não faz. E você precisa fazer. Quem quer ter conhecimento, tá aqui, ó, se vocês prestarem atenção aqui, só que eu tenho, são livros aqui onde eu leio todo dia. Aqui, ó, Meditações, né, canal que eu aprendi com o Hamlet, e tantos outros aqui que eu gosto de ler. Minha prateleira aqui está lotada de livros. Você tem conhecimento e não colocar em prática, você sabe o que tem que fazer, mas você não faz porque você não colocou em prática. Então, nesse processo, você tem que saber que tem coisas que você vai fazer que você não gosta, mas que é necessário. Eu não gosto de malhar, mas eu malho porque é necessário. Eu preciso fazer para mim ter resultados positivos. Eu não preciso amar o processo, eu preciso amar o resultado. Quando você não ama o processo doloroso, mas você ama o resultado, você começa a encontrar disciplina e hábito para poder caminhar mesmo no meio das dificuldades. Fazer o que tem que ser feito é necessário. Não ama a academia, mas ama o resultado que a academia te traz. Não ama a leitura, que eu odeio ler, eu prefiro passar um filme no Netflix, deixa eu falar uma coisa. Tira 1 hora de leitura por dia, tira 10 minutos, depois 20, depois 30, chega uma hora depois, transforma isso num hábito. E você não precisa amar ler. Eu não sou apaixonado pela leitura, mas eu sou apaixonado pelos resultados que a leitura me traz. O conhecimento, se tem algo que ninguém rouba de você, é o conhecimento. Ninguém vai conseguir arrancar de você o conhecimento que você adquirir. Eles roubam a tua casa, o teu patrimônio, qualquer outra coisa. Mas o teu conhecimento ninguém consegue tirar de você. É por isso que eu te falo que você sabe o que precisa fazer, mas você não decide. Quando você entende que você tem um poder de decisão, você toma uma decisão de mudança na sua vida, isso vai te gerar um processo. Nesse meio do processo, você vai querer se vitimizar. Pare de se vitimizar. Quando você para de se vitimizar, você entende que você tem que fazer o que precisa ser feito. Faz o que tem que fazer. Depois disso, você vai construir a sua disciplina. Disciplina, você ouve do Pablo, do Marcos Paulo e de tantos outros aí, que eu tenho certeza que você também admira a história, os resultados que eles trazem. Todo mundo que é bem sucedido na vida tem disciplina. Disciplina, ela é diferente de foco.
Foco é o propósito. Disciplina é o processo. É continuidade. É constância. Ah, Cacá, mas eu não tenho talento. Esquece talento. O talento, ele acelera o processo. Mas o talento não vai te levar muito longe. A disciplina, ela consegue te levar a lugares que normalmente o talento não vai conseguir. Não adianta você ter talento para fazer coisas e não estar disposto a fazer, e você não vai fazer. Mas a disciplina é a constância. O foco é o meu ponto de onde eu estou para onde eu quero ir. Disciplina é ter constância naquilo para atingir o meu foco. Coloca uma coisa na sua cabeça. Quem não tem disciplina não alcança o propósito. Pega esse código. Quem não tem disciplina não alcança o propósito. Por quê? Porque não está pronto para passar pelo processo. Ter disciplina é passar pelo processo para poder alcançar o propósito. Pega esse código. Se você não tiver disciplina, você não vai conseguir ter resultados com excelência. O hábito, né, a disciplina, o hábito te leva à excelência, a excelência te leva aos resultados. E tudo começa aqui, ó, na mentalidade, na mente, no poder que você tem sobre as palavras. É por isso que quando você começa a ter disciplina e você vai formando essa roda, essa linha do pensamento, onde você vai construindo um mindset completamente transformador na sua vida, você vai começar a enxergar os resultados. Tem gente que chega no final do ano e começa a construir metas, né? Todo mundo aqui vai se identificar agora. Chega no final do ano, o que é que você faz antes do Réveillon? Vou pegar meu bloco de nota e vou começar minhas metas aqui. Aí a pessoa começa a fazer o quê? Cara, esse ano eu vou malhar. Esse ano eu vou montar um negócio. Esse ano eu vou começar a gravar vídeo. Esse ano eu não vou procrastinar. Esse ano eu vou levar minha esposa para jantar. Esse ano eu vou fazer uma viagem. Você começa a fazer programações. Meta. Aí eu te pergunto, qual método você desenvolveu para poder alcançar suas metas? Nenhum. Você não alcança metas sem método. E você não põe em prática método sem ter disciplina. Para você pôr em prática os métodos da sua vida para alcançar suas metas, que é o seu propósito, você precisa ter disciplina. Nem sempre você vai ter talento para algumas coisas, mas você tem disciplina. Tem coisas que você vai estar muito inclinado a fazer e outras você não vai estar. Faz do mesmo jeito. Porque durante todo esse processo, eu aprendi que se eu não abrisse mão para poder correr atrás dos meus resultados, ninguém ia fazer isso por mim. E depois que você tem disciplina, você começa a entender o poder das palavras. E o que é importante sobre o poder das palavras? Você para de declarar sobre a sua vida maldição e começa a declarar bênção. E a gente acha que isso não é transformador, mas é. Eu vou te ensinar uma coisa aqui que vai ser transformador, e se você puder anotar isso, anota. Os nossos pensamentos, eles geram sentimentos. Os nossos sentimentos geram ações. As nossas ações trazem o quê? Resultados. Presta atenção nisso aqui, ó. A partícula subatômica mais poderosa, criadora de realidade da vida, se chama pensamento. Mindset, é o que a gente começou a falar. A partícula subatômica mais poderosa, criadora de realidade da vida, se chama o quê? Pensamento. O seu cérebro é a sua central de criação de realidade dos seus pensamentos. Você não tem como criar uma realidade positiva declarando sobre sua vida algo negativo. E aí veio a segunda vez que eu passei por um processo que eu falei. Quando eu saí da venda da estopa, eu comecei a vender álcool automotivo. Na época, teve aquela alta da gasolina, eu descobri um local, a Veia Empreendedora ao máximo, eu descobri um local que vendia chamava Agrovale. Era uma empresa de cana-de-açúcar que fazia álcool para vender para os postos de gasolina. Eu me cadastrei lá, comecei a comprar álcool. Por quê? Porque naquela época, isso já era, eu acho que, 2003, 2004 talvez, não lembro bem o ano, mas era mais ou menos isso. Os postos de gasolina, eles tinham muita gasolina, mas não tinha álcool, e a gasolina saiu de 2 para quase R$4. Só que naquela época não existia carro flex ainda, eram muito poucos que existiam de carro flex. Se eu estiver errando aqui na data, gente, me perdoa, porque realmente não vem na minha memória agora. Mas naquele período que começou a aparecer os carro flex era muito caro. Só que o álcool era barato. O que eu fazia? Eu comprava álcool a R$1,20 e vendia R$1,40, eu ganhava 20 centavos. Só que o local que eu construí para armazenar os álcools que eu comprava 5 mil litros de álcool, eu começava a vender. Eu tinha muito pouco abastecimento, por quê? Porque poucos carros eram flex. A maioria que ainda tinha um ou outro, era carro particular. Mas quem abastecia muito comigo era algum táxi ou outro que tinha carro flex. Eu disse assim, cara, eu não posso vender, porque senão eu vou quebrar. Porque está tendo muito pouco abastecimento, eu tenho muito dinheiro empreendido, que foi o que eu juntei um pouco da época, e eu preciso encontrar uma forma de potencializar as vendas. Vim para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, descobri uma empresa que fazia um aparelho chamado Bioflex. Esse aparelho, ele instalava na sonda lambda do carro, que era o sistema de leitura do carro, era como se fosse o sistema inteligente do carro, e transformava aquela leitura do carro, ele começava a aceitar a combustão também através do álcool, não só através da gasolina. Então, o que acontecia? Eu vendi o álcool, eu vim para São Paulo, levei o aparelho para Sobral, começava a vender o aparelho, então eu ganhava na venda do aparelho, que custava R$1.000 e poucos, eu parcelava para eles, eu ganhava no serviço de instalação, porque eu peguei uma oficina parceira, e a gente dividiu o lucro do serviço de instalação, e eu ainda vendi o álcool. Olha a veia empreendedora que eu tinha naquela época, isso com pouca idade ainda. E aí o que eu fiz? Eu coloquei um reservatório dentro de uma MB200, que era uma Mercedes antiga, tipo uma Kombi, era um estilo de Kombi da Mercedes, e coloquei uma bomba de aferição de gasolina, então eu virei um frentista móvel. Eu começava a sair abastecendo. Quantas vezes eu não cheguei em restaurantes, lá no ponto da pizza, em Sobral, meus amigos estavam todos sentados comendo, tomando uma cerveja, e eu parava para abastecer o carro deles. E aí veio o meu segundo processo. Porque
mesmo tentando essa veia empreendedora, e já com todas essas características, eu ainda não tinha entendido o poder das palavras. Eu começava a declarar muita palavra negativa sobre a minha vida. Só que eu entendi que a dor, ela gera sentimento. Mas a dor pelo aprendizado, ela é uma estratégia muito boa para sua vida. A dor, ela vai te causar um sentimento ruim, mas ela vai te trazer aprendizado. Então, eu comecei a proferir coisas positivas. Eu parei de ser negativo. Porque a física quântica, eu posso te falar sobre a lei da semeadura, né, o poder da palavra, na teologia, na biologia, na psicologia, na ciência, em qualquer tipo de experimento eu te explico sobre a lei da semeadura. O poder das palavras é você tomar uma decisão que declara sobre sua vida aquilo que é positivo. E automaticamente você vai atrair coisas positivas. Lei da atração. Tudo que você emana para o mundo, automaticamente ele devolve para você. Se eu começar a jogar energia negativa nas pessoas ou no mundo, o mundo vai me retribuir da mesma forma. Da mesma forma que se eu começar a jogar energia positiva, aquilo vai ser retribuído da mesma forma para mim. Então eu aprendi sobre o poder das palavras e declarar coisa positiva todo dia na minha vida. Isso foi transformador. Isso fez com que eu tivesse autoconfiança. Isso começou a fazer com que eu me tornasse mais poderoso em controlar as minhas atitudes. E automaticamente eu comecei a transformar o meu pensamento. Então, por que o nosso pensamento é a ferramenta mais poderosa criadora de realidade da nossa vida? Porque se eu pensar negativo, eu não tenho como ter uma vida positiva. É impossível você construir uma carreira de sucesso tendo pensamentos negativos. É impossível. Eu abasteci o carro dos meus amigos. E aquilo começou a mexer por dentro e eu parei de ter pensamentos negativos. E eu não enxergava mais somente um carro com uma bomba de aferição. Eu começava a me enxergar sendo dono de um posto de gasolina. Eu começava a enxergar o faturamento que eu ia ter. Eu começava a enxergar que todo o processo que eu estava tendo ali era aprendizado. Eu trabalhava muitas vezes até de madrugada, quando precisava abastecer um carro em algum lugar, e fazer o abastecimento em loco das pessoas. E aquilo ali foi sendo transformador na minha vida. Completamente transformador. E depois disso, eu comecei a ter o meu terceiro processo. Porque eu quebrei de novo. Novamente por não ter conhecimento da gestão. Foi quando eu novamente gastava dinheiro, gastei todo o meu dinheiro e fiquei sem nada. Comecei a entrar na política, na época, trabalhando com política, trabalhei durante alguns anos, e aí eu comecei a encontrar no mercado um buraco que existia em empresas que faziam aprovação de loteamentos. Você vai entender sobre isso. O Pablo tem loteamento hoje. Você vê, eu trabalhava aprovando projetos de loteamento e hoje eu sou dono de loteamento. A gente tem um loteamento que a gente vai começar a construção agora em Pindamonhangaba. Não sei se você tem alguém de Pindamonhangaba aqui, mas fica ligado que a gente vai começar a construção já de um loteamento lá de quase 1.800 lotes. E eu entendi que existia um buraco no mercado de uma empresa que fazia aprovação de documentação, porque era muito burocrático na prefeitura e nos órgãos regulamentadores de você aprovar uma documentação para construir um loteamento. Então eu criei uma empresa que era especializada nisso, peguei um sócio meu que era um procurador, ele era jurista, e automaticamente ele sabia a parte técnica e eu fazia a parte de lobby, que era de relacionamento, trazer os clientes e ele fazia a parte técnica. E eu comecei a ganhar muito dinheiro com isso. Só que aí depois eu conheci uma pessoa. E essa pessoa me conectou com algo que foi transformador na minha vida. Eu tive um poder de decisão quando eu decidi sair de casa dos meus pais. Eu parei de me vitimizar. Eu entendi o que precisava para fazer para dar certo. Mas eu não tinha disciplina. Passei a ter disciplina. Depois eu entendi o poder das palavras, mas me faltava uma coisa. Fé. A minha fé, ela era uma fé muito rasa. Eu até os meus, 27 anos de idade, eu tinha Deus como uma pessoa de barba, um velhinho de barba que estava com um chicote na mão, e se eu não fosse para a missa de domingo, eu ia ser chicoteado, e aquilo ali era pecado mortal, porque meus pais me ensinaram isso. Só que uma conexão certa fez com que eu me conectasse e entendesse o poder da fé. Fé é você acreditar exatamente naquilo que você não enxerga. Fé é você poder enxergar que durante toda a sua vida existe algo superior, algo sobrenatural, e aqui o que a gente vive, isso aqui, blusa, móveis, negócios, computador, carro, bens materiais, tudo isso é só matéria. Mas quando a gente tem o conhecimento da fé, a gente começa a perceber que existe algo sobrenatural que direciona a nossa vida. Eu não tenho como viver o meu propósito. E aí eu te falo, eu passei uma vida toda perguntando por quê para Deus. E não, eu passei a mudar e perguntei, Deus, para quê? O porquê eu tenho que falar para mim? Porque eu não vivo o meu propósito, eu ficava procurando qual é o meu propósito, qual é, e não achava. Mas o propósito não é nosso, o propósito é de Deus. Isso você só vai compreender isso quando você compreender sobre a fé. A fé é o que te move a acreditar sobre uma palavra, você está debaixo de uma palavra, de uma promessa, e saber que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Deus tinha uma promessa na minha vida, e eu vou te contar logo em seguida sobre a minha história. Em 5 minutinhos depois, antes no finalzinho, para você poder compreender. Eu tinha fé que um dia eu ia ser um empreendedor de verdade. Eu tinha fé que eu ia construir uma família. Eu tinha uma fé que eu sabia que eu ia dar certo em alguma coisa, mas eu precisava compreender o que era isso. Só que minha fé era abalada. Até um dia que alguém me apresentou a Jesus, com 27 anos de idade. E quando eu conheci a Jesus, eu percebi uma coisa. Eu percebi que eu precisava entender sobre ter as conexões certas. Ter as conexões certas
junto com todos esses outros atributos, essas outras características, fez com que eu construísse uma vida de sucesso. Fez com que eu construísse negócios de sucesso. Fez com que eu compreendesse todos os erros que eu tive durante toda a minha vida, que fez eu construir algo tão grandioso quanto a Non-Stop, a VK e tantos outros negócios que a gente tem. Uma pessoa me conectou a Deus com 27 anos de idade, chamada Simone Mendes, minha esposa. Para quem não sabe, a ex-dupla com Simone Simária, as irmãs. Simone hoje segue carreira solo. E ela me conectou a Jesus. Ela fez com que eu tivesse a maior experiência da minha vida. Porque eu passei uma vida toda me conectando às pessoas erradas. Antes de conhecer a Simone, um pouquinho antes, eu comecei a me relacionar com pessoas erradas. Eu vivia em farra, eu ganhava muito dinheiro na minha empresa de assessoria ambiental, mas eu vivia em farra, eu vivia bebendo cachaça, eu vivia virando noites. Quantas vezes Deus não me livrou da morte através de acidentes? Porque eu me conectava com as pessoas erradas. Quando eu tive uma decisão, me conectei à pessoa certa, a minha vida fez assim, ó, uma transformação completa. Conectar com a pessoa certa vai fazer com que você avance no seu propósito. Pessoas, elas têm o poder de te puxar para baixo, ou elas têm o poder de te erguer, de te elevar, de te colocar no outro nível. Você não tem como ser melhor se você andar com pessoas piores do que você. É lamentável, tem pessoas que a gente não quer tirar da nossa vida, mas tem pessoas que é necessário você tirar, porque elas atrapalham o teu processo de aprendizagem e de crescimento. Coloca uma coisa na sua cabeça, você não tem como ter um mindset, um reset no seu mindset, de transformação da sua vida, se você continua andando com as mesmas pessoas. São pessoas que são medíocres, que não têm um pensamento de crescimento assim como você tem. Você continua andando nos mesmos lugares, você frequenta os mesmos lugares, você continua andando com as mesmas pessoas, tendo o mesmo tipo de conversa todos os dias, automaticamente você tem o mesmo tipo de pensamento, as suas atitudes não mudam e os seus resultados são completamente iguais. Você está se perguntando o tempo todo por que você não consegue mudar os resultados daquilo que você faz. Lei da semeadura. Você tem o direito de escolher suas escolhas, mas você não escolhe as consequências das suas escolhas. Eu não tenho como estar num prédio de 10 andar, pular e no meio do caminho simplesmente dizer, opa, eu tô arrependido e voltar, não. A tua consequência é morrer. Mas não tem ninguém lá em cima te empurrando e te obrigando a pular. Então, automaticamente, Deus te torna co-participante do mundo. Você tem poder de escolher as suas escolhas, mas você não escolhe as consequências das suas escolhas. Conectar com pessoas erradas vai fazer com que você vá pro fiasco, vá pra beira do abismo e caia. E muitas vezes pode te levar à morte, à falência de negócios, à falência de amizades, à falência em família. Andar com pessoas erradas gera histórias completamente equivocadas na sua vida. E conectar com as pessoas certas mudou tudo. E sabe uma coisa que a gente tem, que a gente não aprende? Normalmente, a gente passa uma vida toda andando com pessoas que falam o que a gente quer ouvir. Deixa eu te falar uma coisa. Valoriza quem fala aquilo que você precisa ouvir e não aquilo que você quer ouvir. Eu falo para Deus assim, ó, Senhor, não faz a minha vontade, faz a tua. Eu não quero viver pelos meus desejos, eu quero viver pela minha necessidade. Porque Deus sabe exatamente aquilo que eu necessito. E Ele tem o que eu necessito para sobreviver e para avançar. Pessoas falam que você gosta e não o que você necessita. É por isso que tem gente que fala a verdade pra gente, é doloroso escutar. E a gente começa a se afastar dessas pessoas. Quer um conselho? Começa a andar com pessoas que te criticam em verdade. Porque pessoas que te falam a verdade criticando em amor, elas querem te ver crescer. Anota esse código. Pessoas que querem te levar pra ruína vão começar a elogiar até os teus erros. Uau. Anota isso. Pega esse código. Pessoas que querem te levar à ruína vão começar a elogiar até os teus erros. A pessoa vai bater nas tuas costas, você vai estar fazendo a maior merda da sua vida, e ela vai estar elogiando os teus erros para que você leve uma queda. E a queda, ela vai acontecer. É por isso que quanto mais verdadeiro você for, menor vai ser o ciclo de pessoas ao seu redor. Quanto mais falso você for, maior vai ser o ciclo de pessoas ao redor, porque elas não estão preocupadas com o tamanho do tombo que você vai levar. É por isso que tem gente que fala mal do teu momento porque não conhece a tua história. Elas não merecem viver a tua história. É por isso que elas falam mal do teu momento. E elas continuam exatamente onde Deus quer, longe de você. Então não questiona Deus porque Ele afastou a pessoa de você, não. É estratégico. Deus é intencional em tudo que Ele faz. Ele não permite você passar por algo que você não tem a capacidade de passar. E esse processo é você tirar pessoas que são medíocres, pessoas que estão te atrasando no teu processo de crescimento. Lembra do primeiro passo. Você não dá o primeiro passo se você também não mudar as pessoas que estão ao seu redor. Quer ser bem-sucedido? Começa a andar com pessoas bem-sucedidas. Quer dar certo na vida? Começa a andar com quem deu certo. Uma pessoa que deu errado, uma pessoa que trai a esposa, que trai o marido, que passa o dia em um WhatsApp vendo pornografia, falando besteira, ela não vai te agregar e nem te passar informação valorosa para que você avance na sua vida. Ela vai ser um atraso. Te conectar com as pessoas erradas vai fazer isso. E outra coisa, você não tem como missão aqui na Terra curar pessoas tóxicas. Tem gente que, não, já me afastei, só que agora eu preciso curar. Para com isso. Esse papel não é seu. Não fica querendo curar pessoas tóxicas. Cura em você. Aquilo que te conecta a elas. Anota esse código. Para de curar pessoas tóxicas. Cura em você o que te conecta a elas. Todas essas características, todas, elas vão fazer algo chamado ponto de inflexão. O que é um ponto de inflexão? É uma curva côncava. É um formato côncavo, para baixo ou para cima. Antes de eu tomar o poder de decisão, eu tinha a minha curva virada para baixo. Depois, eu comecei a virar para cima.
Por quê? Eu comecei a estudar todos esses comportamentos e características que aqui estão expostos para vocês, para poder fazer o ponto de inflexão da minha vida. Eu precisei fazer um ponto de inflexão no dia que eu não quis mais ser sustentado pelos meus pais. O meu ponto de inflexão aconteceu a partir do momento que eu não queria ter a vida dos meus amigos sendo sustentado pelos pais. Eu tive um ponto de inflexão quando eu não queria mais ser chamado de incompetente, chamado de pessoa que não sabia fazer nada, de sem talento. Quantos adjetivos, quantas etiquetas pessoas durante toda a minha vida colocaram sobre mim. Muitas vezes familiares desacreditaram naquilo que eu era capaz. Eu nunca fiz nada para querer mostrar para eles que eu era capaz. Eu fiz coisas para mostrar que para mim mesmo que eu era capaz de fazer alguma coisa. O meu ponto de inflexão fez com que eu fizesse uma rodada, uma girada 360 na minha vida. E fizesse aqui, ó. A minha vida só decolou. Conexões certas. Conheci um cara chamado Alex Monteiro. Quando eu trabalhei com a dupla Simone e Simaria durante algum tempo, que eu passei outro processo, foi meu quarto processo na minha vida quando eu morei em Goiânia. Eu fui trabalhar com as meninas fazendo logística delas, imagina. Eu trabalhei, ia fazer instalação de película automotiva. Depois disso fui ser gerente de vendas do Bonzão Auto Center. Fui para Sobral. Fui ser gerente de vendas lá na Nova Skin. Depois fui vender algodão Flock. Depois fui vender estopa. Depois fui vender álcool automotivo. Comecei a vender aparelho para transformar o carro em flex. Depois eu construí meu escritório de assessoria ambiental. Todos os meus negócios começaram a dar errado. Por quê? Por conta das conexões. Eu não conseguia ter conhecimento de gestão porque eu não andava com pessoas que tinham conhecimento de gestão. Eu andava com pessoas que falhavam, que eram sustentadas pelos pais, que gastavam dinheiro. E automaticamente eu queria fazer a mesma coisa. Tinha o mesmo tipo de comportamento. Nas minhas conexões, quando eu conheci Simone foi para Goiânia e eu comecei a me afastar do meu escritório. E eu comecei a perder minha sociedade até o momento que eu desfiz e fiquei desempregado. 2016. Eu fiquei desempregado por 7 meses. Entrei no meu quarto processo, no meu quarto vale. E naquele período foi muito difícil para mim, porque eu já sabia todas as características que eu precisava ter, mas novamente minha fé foi colocada à prova. Eu estava debaixo de uma palavra, mas automaticamente os meus pensamentos não me ajudavam a poder querer prosseguir. Mas eu lembrei da palavra que Deus falou sobre minha vida, sobre o que Ele ia me dar, de onde Ele ia me tirar e para onde Ele ia me levar. E eu precisei crer naquilo. Simone me contratou para ser o cara que fazia a logística dos shows dela. Ela estava no comecinho ali da ascensão dela. Eu fazia toda a logística de onde elas estavam para onde elas iam. Então eu começava ganhando R$1.500. Com o tempo eu passei a ganhar R$2.500. Ganhei a confiança delas, fui cuidado administrativo, depois também ficava fiscalizando financeiro, já não ganhava mais R$2.500, começava a ganhar R$5.000. Depois eu comecei a ganhar R$10.000, eu já estava crescendo na empresa. Depois eu comecei a vender show delas junto com o empresário delas, que era o Robertão, que é hoje ainda o empresário artístico da Simone, o empresário de shows dela, né, de agenda. E depois Simone me conectou a uma pessoa chamada Carlinhos Maia, que todos aqui devem conhecer. Carlinhos Maia tinha 150 mil seguidores. Simone era apaixonada pelo conteúdo dele. E naquele dia eu comecei a perceber que existia algo que era transformador na vida dele, que transformava a vida da Simone. O dia dela era mais feliz quando ela assistia ele. Talvez você não vai gostar, algumas pessoas podem não gostar do conteúdo dele, mas não interessa se você gosta ou não gosta, porque tem gente que gosta. Talvez tem coisas que você faça e vai ter pessoas que não vai gostar, mas tem pessoas que gostam. Então pare de focar nas pessoas que não gostam daquilo que você faz e foca em quem gosta. Você já percebeu que quando a gente faz uma postagem ou a gente tem algum tipo de comportamento, a gente agrada 100 pessoas. Uma pessoa desagrada, uma pessoa faz um comentário negativo. O que é que chama atenção? O comentário negativo. Eu comecei a focar no que era bom. Carlinhos Maia, eu mandei uma mensagem para ele, não me respondeu, eu pedi a Simone, manda uma mensagem para ele que ele te segue, ele é teu fã, e pergunta ele se ele tem empresário. Eu comecei a enxergar uma oportunidade de negócio. Conheci o Carlinhos Maia. Conheci um cara chamado Alex Monteiro, que era a Non-Stop, para quem não sabe, ela foi fundada pelo Alex. E o Alex foi quem depois me convidou, eu comprei um pedaço da Non-Stop, eu vou explicar um pouco para você, já vai encerrar. Mas o Alex também estava de olho no Carlinhos Maia. A gente se juntou para empresariar ele. E a gente criou uma empresa chamada Resenhando. Depois da Resenhando, a gente trouxe o Carlinhos Maia, a gente trouxe o Tirulipa, o Tiririca, o Rodrigo Tise, que é o maior cover do Michael Jackson do mundo, a GK, Rafael Lima, Rafael Cunha, o Vigarista e tantos outros que a gente começou a construir a carreira deles. Pegamos eles do zero. Uma conexão certa. Depois eu comprei um pedaço da Non-Stop. A gente fez uma fusão, eu comprei um pedaço dela, me tornei o 5º sócio da Non-Stop. Eu tinha, sei lá, acho que 6% na época. E depois eu fui e comprei a maior parte das ações na saída de outro sócio, comprei as ações dele, me tornei sócio majoritário, né, da Non-Stop. Non-Stop hoje, que é a maior agência de influenciadores. Vim de um lugar onde as pessoas diziam que eu não era capaz de construir nada. Aprendi a me conectar com as pessoas certas. Aprendi a tomar um poder de decisão, não me vitimizar, ter disciplina, fazer o que tem que ser feito. Entendi o poder das palavras e proferir somente aquilo que é positivo na minha vida. Confiei no que Deus tinha para minha vida e automaticamente me conectei às pessoas certas. Eu saí de ser instalador de película e me transformei nisso aí. Há um pouco mais de 8, 9 meses atrás, eu peguei uma empresa que tinha um artista que faturava, sei lá, R$15 mil por mês e vendi 25% dela para uma family office do Janguier, do João Kepler e do pessoal de Manaus, da Capital, né, com empresa avaliada em mais de 200 milhões.
De 8 meses para cá, nossa empresa já está avaliada em mais de R$500 milhão, R$500 bilhão, mais de 500 milhões de avaliação, de valuation, né, e tantos outros negócios. Somos uma empresa que já faturamos mais de 200 milhões por ano, em vendas de publicidade, em agenciamento de carreira, em shows e tantas outras coisas. Temos mais de 10 projetos no Netflix, temos projetos na Amazon, na Disney Plus, em tantos outros players conhecidos. Lotamos estádios com os eventos da Simone, com os eventos do Whindersson, Thiago Brunet, Thiago Nigro, Dave Leonardo e tantos outros. Eu estou mostrando para vocês que tudo na vida da gente é possível, se a gente acredita e faz por onde. Comportamentos e características, princípios que são inquebráveis. Princípios são regras que você determina para a sua vida. Valores são comportamentos e características que te norteiam a tomar as decisões corretas. Uma conexão, uma mudança de pensamento e o resultado chega. Esse é um dos poucos de muitos resultados que eu tive na minha vida. Transformei uma empresa de R$10 mil de faturamento por mês num valuation hoje de mais de R$500 milhões. Quanto é que vale isso? Qual é o valor disso? O valor não está enquanto ela vale. O valor está no meu processo. Eu não sou feliz no resultado, eu sou feliz no processo. Eu sou muito grato a Deus por tudo que eu tive que passar. Eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele me proporcionou passar para que eu pudesse construir hoje a maior agência de influenciadores da América Latina. Hoje a nossa empresa fatura mais de 200 milhões por mês. Temos uma empresa de infoprodutos que fatura mais de 50 milhões por mês. Temos uma empresa de cavalo que fatura mais de 50 milhões por ano. Por ano. Temos uma empresa de cavalo que fatura mais de 50 milhões por ano. Temos loteamentos, temos vários outros negócios. Por quê? Porque um dia eu tomei as decisões corretas da minha vida. Eu tive disciplina. Eu aprendi a ter conhecimento e colocava em prática, mas sempre com 2 princípios que eu jamais quebrava. O princípio da honra, honrar a Deus sobre todas as coisas. E outra coisa, não quebrar princípios que te levam para o penhasco, para o fracasso. Princípio é quando você cria regra e você não quer. Não adianta eu chegar e estar dentro de um carro chupando picolé e eu estar na autoestrada e simplesmente porque não tem nenhum carro vendo eu jogar o picolé no meio da rua. Isso aí é quebrar princípio. Princípio é eu chegar no shopping lotado e só tem uma vaga lá de gestante e eu estar sozinho dentro do carro e ninguém está vendo eu estacionar. Isso é quebrar um princípio. Epicuro dizia que caráter é exatamente aquilo que você faz quando ninguém está vendo. O palco, ele mostra o talento, mas é nos bastidores que você revela exatamente qual é o seu caráter. E aprende uma coisa, a palavra ela direciona, mas somente o exemplo é que te ensina. Pega esse código. Você pode falar o que for para sua vida. O teu exemplo é que vai ensinar para as pessoas. Tem muita gente que está com a boca cheia de palavra, falando de tudo como se tivesse conhecimento, mas somente o exemplo é que começa a te ensinar. E quando tudo parece que está bom, aí é hora de mudar. É hora de sair da zona de conforto e você começar a caminhar para conseguir atingir o tão sonhado sucesso. O que é sucesso para você? Você já fez essa pergunta? Por quê? Por que eu quero sucesso? Por que eu quero seguir esse caminho? Por que eu quero trilhar isso que eu escolhi para minha vida? Por que hoje eu estou aqui aprendendo? Qual o propósito que Deus tem para minha vida? São perguntas que você precisa fazer. Só que o empreendedor bem-sucedido, ele nunca está satisfeito com o que ele tem. E isso não é ganância, é ambição. Ambição é diferente de ganância. Ambição é quando eu olho para algo e digo assim, eu vou construir isso, eu corro atrás e construo. Ganância é você poder passar por cima de qualquer pessoa para poder conseguir aquilo que você quer. Não é ganância. Ambição. Ambição ela é natural. Ambição é de pessoas empreendedoras. Ambição é de quem quer crescer. Ambição é quem é antifrágil. Ambição é aquela pessoa que não vai procrastinar. Ambição é aquele cara que está preparado para enfrentar qualquer tipo de processo. E quando você aprende com o processo, você começa a ver que depois você começa a sofrer menos com as coisas que você passa. Então, hoje, aquilo que eu apanhei durante toda a minha vida, hoje eu não apanho mais tanto. Por quê? Porque eu aprendi com o processo. Só que o cara que, vou falar igual o Janguier Diniz, o cara que é obstinado e quer aprender, ele precisa estar se reinventando o tempo todo. E por isso é tempo de mudar. E vocês vão me permitir em 5 minutos, antes de encerrar essa aula, eu vou contar uma história rapidinha para vocês. Se inspire em histórias de sucesso, mas lembre-se de contar e valorizar a sua própria história. Eu passei uma vida toda tentando valorizar a história dos outros. Mas eu depois comecei a enxergar que eu tinha um valor. Que Deus faz a gente único. Você é único. Você é único. Eu sou único. Deus te faz de forma unilateral, singular, com a tua identidade. Ninguém no mundo tem tua digital, porque você é feito único. Deus tem um propósito único na tua vida. Você precisa aprender para você contar a sua própria história. Eu vim de um lugar chamado Sobral. Esse lugar foi o lugar que eu mais recebi os nãos da minha vida. Foi um lugar que eu aprendi, que eu apanhei. Um lugar onde pessoas disseram que eu não seria capaz. Pessoas desacreditaram em mim. E como todo mundo, eu fui uma criança. Sofri um abuso na minha infância, com 5 anos de idade. Só que aquilo ali não era o suficiente para travar a minha vida. Vocês estão ouvindo bem? Só me fala se estão ouvindo bem por causa do sonzinho aqui. Só para me contextualizar um pouco. Minha mãe, quando estava grávida de mim, ela foi na porta da maternidade. Por que eu nasci 12 anos depois? Naquela época eles não faziam laqueadura nas trompas. Eles davam um nó, e o nó se desfez. E minha mãe engravidou, e minha tia convidou ela para ir
uma clínica de aborto para abortar. Minha mãe falou que ela foi incomodada e ela não conseguiu me abortar. Eu já tive ali minha autoestima rompida, porque espiritualmente foi quebrada ali. Depois eu tive um abuso quando eu era criança, com 5 anos. O cara tentou abusar de mim. Só que minha vida foi mudando e eu passei por todo aquele processo que eu já contei pra vocês, e depois eu fiz uma conexão correta com essa pessoa. Simone foi a conexão correta pra minha vida. Simone foi quem me apresentou a Deus. Simone foi quem me apresentou valores, comportamentos e características que me ajudaram a nortear, me ajudaram a tomar as decisões corretas. Eu escolhi a pessoa certa para casar, mas passei por um processo. O quarto processo mais difícil da minha vida. Simone, desde pequena, já conhecia Deus, e ela já falava sobre Deus, e aquilo ali foi entrando no meu coração de forma muito forte. E a gente foi para Goiânia, como eu contei para vocês, depois de tudo que eu passei. Abri mãos do meu negócio. Essa foto foi no dia que eu estava com meu filho, deitado, desempregado, e aí eu tive meu ponto de inflexão. Foi quando eu falei assim: eu não aceito a vida que eu estou vivendo. Eu não aceito viver da mesma forma. Eu não aceito viver pela opinião dos outros. Eu preciso contar minha própria história. Chega de ficar somente adorando e tendo como inspiração a vida dos outros. Eu preciso construir minha própria história. E nesse dia dessa foto eu bati para me lembrar, para ter a memória afetiva, e que esse dia eu ia fazer a transformação da minha vida. Nesse dia eu falei para o meu filho uma frase que vai ficar na memória dele pro resto da vida. Nesse dia eu disse para ele: meu filho, eu vou mudar a história da nossa família. Através da minha história, a história da nossa família vai ser mudada. E olha que interessante. Quando eu morava em Sobral, tinha um menino que, o pai dele era piloto, um menino muito rico de lá. E ele se tornou piloto. E quando eu falava com meus amigos que eu ia me tornar piloto, e todo mundo dizia que eu não ia conseguir, eu fui lá e comecei a fazer meu curso de piloto. Não para provar para os outros que eu faria e seria piloto, mas para provar para mim mesmo que eu era capaz. Comecei a trabalhar com as meninas na época, ganhando R$1.500, juntei meu dinheirinho e fui fazer meu curso para ser piloto. Aquilo que as pessoas falaram que eu não seria capaz, eu comecei a provar para mim mesmo que eu era capaz. Eu comecei a enfrentar os meus desafios. Eu comecei a montar o meu negócio, eu comecei a fazer curso para ser piloto. Piloto automotivo, piloto de aviação por hobby. Depois de um tempo me tornei piloto, meu primeiro banho de óleo diesel, que era como se fosse batismo. Uma decisão, uma escolha, um direcionamento, a conexão correta, disciplina, e eu comecei a construir coisas na minha vida. Só que eu já não estava mais satisfeito, e a pessoa que ela tem a ambição de crescer, ela quer dar um passo a mais na vida, ela não vai ficar satisfeita com a vida que ela tem. Então as conexões corretas começaram a fazer com que eu crescesse cada vez mais. Eu me tornei dono da minha história, fui crescendo, até que um dia eu falei: eu não quero só mais ser piloto, eu não quero somente pilotar um avião porque eu estou pagando o aluguel dele. Eu quero colocar minha família dentro de um avião meu, de um helicóptero meu, e poder viajar com eles. E isso aconteceu. Eu estou te falando isso aqui sem vaidade nenhuma, que é só para mostrar para vocês que tudo que disseram para mim que eu não seria capaz de construir na minha vida, absolutamente tudo. Não deixe as pessoas tentar travar o teu sonho. Não deixe as pessoas dizer que você não é capaz. Não deixe as pessoas tentar jogar terra naquilo que você está construindo. Pare de construir, pare de tentar tapar buraco com água. Você não tampa buraco com água, porque com o tempo a terra absorve aquele buraco e só vai aumentar o tamanho do buraco. Começa a acreditar naquilo que você é capaz. Nada é impossível quando você acredita. Eu tinha um sonho de ser piloto. Hoje eu tenho meu próprio avião. Hoje a gente tem nosso próprio helicóptero. Tem tudo que a gente precisa. Que a gente... Não que a gente precisa, mas o que a gente desejou um dia ter. Só que isso não faz parte da nossa identidade. O dinheiro não faz parte da nossa identidade. A nossa essência, ela vem de algo que não está ligado ao dinheiro. Nunca na minha vida foi sorte. E eu estou aqui para dizer para vocês, sempre foi Jesus. Nada que acontece na nossa vida é sorte. O Karnal fala que sorte é o nome que o vagabundo dá para aquilo que ele não está disposto a fazer, que você faz. Se você não tem sorte, começa a criar a tua própria sorte. O Winston Churchill falava uma coisa que era fantástica. Ele falava que uma pessoa otimista, ela sempre vai encontrar oportunidade em qualquer tipo de dificuldade. Mas a pessoa, quando ela é pessimista, ela encontra dificuldade em qualquer tipo de oportunidade. Começa a construir as oportunidades, mesmo no meio da dificuldade. Começa a construir a tua própria sorte. Começa a pegar a tua competência com a oportunidade e transforma isso na tua própria sorte. Entendendo que a sorte, ela só existe porque existe alguém chamado Jesus, que um dia entregou a vida naquela cruz, para que hoje você estivesse aqui e eu estivesse aqui. Naquela cruz foi pago o preço para que hoje eu estivesse aqui contando isso para vocês. E foi pago o preço para que hoje você estivesse aqui ouvindo isso. É por isso que eu te falo que na minha vida tudo mudou. Mudou porque eu tomei as decisões corretas. Mudou porque
Eu não deixei as pessoas construírem a minha história, eu construí minha própria história. Mudou porque um dia eu decidi não viver mais com etiquetas que o mundo me dava. Eu tirei a etiqueta de falido e Deus me deu a etiqueta de próspero. Eu tirei a etiqueta de fracassado e Deus me deu a etiqueta de vencedor. Eu tirei a etiqueta de uma criança que seria abortada e Deus me deu uma etiqueta de um homem próspero, com a família que construí. E tudo mudou. Mudou porque na minha vida eu construí o meu bem mais precioso. Tudo que eu te falei foi para chegar nesse momento e te falar que nada vale o fracasso de uma família. Dinheiro nenhum vale o fracasso de uma família. Sucesso nenhum vale o fracasso de uma família. Fama nenhuma vale o fracasso de uma família. É por isso que o meu bem mais precioso é esse aqui, ó. Tá na minha família. Porque antigamente eu adorava sair de casa quando eu era solteiro e não queria voltar porque eu sabia que não tinha ninguém me esperando. Hoje eu amo sair para palestrar, para dar mentoria, mas eu amo mais ainda voltar para casa porque eu sei que tem alguém me esperando. Esse foi o ativo mais precioso que Deus deu na minha vida. Minha própria família. Isso é o bem mais precioso que alguém pode ter. E só para finalizar, esse é o meu maior patrimônio. Esse é o meu maior ativo. Cacá, você é bem sucedido? Sou bem sucedido em família, sou bem sucedido no negócio, mas eu vou ser bem sucedido na vida quando essas duas crianças aí crescerem. O Henry, 8 anos, a Zaya de 2, eles forem melhores do que eu. Eu vou ser bem sucedido quando eu ver que eles cresceram, eles são melhores do que o pai e do que a mãe. Não em construir patrimônio, mas como homem, como mulher, como homem de Deus, como mulher de Deus. Eu te falei todo esse contexto aqui agora, nessa aula, para que você entendesse que teu maior patrimônio está na tua família. Porque Deus tem sempre um plano perfeito para nossas vidas. Deus tem um plano perfeito para a vida de cada um. E quando você tem família, você tem Deus, você constrói uma vida feita de verdades. Independente do quanto doa nas pessoas, na sua vida, sempre comunica a verdade. Ninguém te rouba quando você comunica a verdade. Você honra uma pessoa em verdade, você está honrando a Deus. A honra, ela fala sobre você, não é sobre o próximo. A honra é sobre você, não é sobre o próximo. Quando se fala em honra, lembra? A honra diz sobre quem você é, não escolhe quem se honra. E quando você honra em verdade, Deus vai te honrar em dobro. Obrigado, gente. Então, tamo junto. Obrigado por esse momento hoje. De muito aprendizado aqui com vocês. Deixa eu fechar aqui. Obrigado a cada um de vocês aqui. Eu espero que eu tenha, de alguma forma, contribuído para vocês com esse momento aqui, com todo esse momento de vocês trazerem para dentro de si aprendizado. Vocês têm algo que ninguém consegue arrancar de vocês. Você constrói uma vida aprendendo coisas e quando você compartilha isso, você começa a fazer exatamente o propósito que Deus quer para sua vida. Coloca uma coisa na sua cabeça. Eu vou te fazer algo revelador aqui, pega esse código, como diz o Titi. O teu maior propósito é você trazer seguidores para Cristo. E eu te faço uma pergunta. A gente passa uma vida toda procurando construir patrimônio. Você passa uma vida toda construindo dinheiro, riquezas, mas eu te faço uma pergunta. Se Deus voltasse, ou se Jesus voltasse hoje e te fizesse uma pergunta, quantas pessoas você trouxe para Ele? Quantas vezes no nosso dia a gente tem a oportunidade de proferir uma palavra para poder trazer alguém para Cristo e a gente não fala? Quantas vezes a gente não diz um Deus te abençoe que é capaz de transformar a vida de alguém? Lembra, conexões certas fazem com que as pessoas façam uma transformação na vida. Você tem a oportunidade todos os dias de fazer essa transformação. Só que você só vai conseguir fazer a partir do momento em que você entender que o teu maior propósito não é ganhar seguidores em rede social. O teu maior propósito não é ter milhões de seguidores. O teu maior propósito não é construir patrimônio. O teu maior propósito é você aqui em terra trazer seguidores para Cristo. Essa é a maior chave que você tem na vida. Faz isso a partir de hoje. Começa a proferir coisas positivas sobre a vida das pessoas. Começa a trazer valor para a tua própria vida. Porque quando tu começa a honrar as pessoas sem ver a quem você está honrando, honra não se escolhe. Honra não é sobre escolha, honra não é resposta, honra não é barganha, honra é ação. Começa a ter atitude de você fazer valer a honra na vida das pessoas, porque honra fala muito sobre quem você é, não sobre quem você está sendo honrado. Se você começa a honrar quem tem dinheiro, o teu dinheiro, a tua essência está no dinheiro, não está em Deus. É por isso que eu falo que tem pessoas que às vezes falam, cara, como eu faço para não ser criticado e não responder sobre as críticas? Deixa eu te falar uma coisa. Se Jesus fosse criticado, será que ele criticaria a pessoa hoje? A gente tem que começar a andar como Cristo anda.
A gente tem que começar a andar exatamente como Cristo ensinou a gente na passagem dele ali, os seus 33 anos e meio de idade. Durante 3 anos e meio, ali o seu processo, né, o seu ministério, naqueles 3 anos e meio, ele ensinou muita coisa pra gente. Como ele reagiria? Quando eu faço algo de bom para uma pessoa, eu sei o Deus que eu sirvo. Quando eu faço algo de ruim, a quem é que a gente está servindo? A Deus ou ao diabo? Talvez isso seja um pouco chocante para sua cabeça hoje, mas eu te convido a fazer parte, a fazer esse pensamento, pensar sobre qual é o propósito que a gente precisa realmente viver. O que a gente tem feito de positivo na vida das pessoas? Eu tenho certeza que se você colocar em prática tudo que eu te falei hoje, é só uma pequena ferramenta de tantas outras coisas que você pode aprender e ter uma vida realmente de sucesso. Coloca uma coisa na sua cabeça, você não vai ser feliz todo dia. Tem dias que você vai acordar e você vai estar triste. Eu não consigo ser feliz todo dia. A felicidade ela é uma busca constante, mas ela é uma condição provisória. Pega esse código. Felicidade é uma busca constante, incansável, mas é uma condição provisória. Porque você não vai conseguir ser feliz todo dia. O mundo não impõe essa condição para você. Mas eu não posso deixar de ser feliz. Hoje talvez eu acordei triste, mas eu tenho que procurar ser feliz. Hoje de manhã eu acordei um pouco triste, mas estou completamente feliz agora e grato a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouco da minha vida, um pouco da minha experiência, da minha rotina, dos meus negócios e mostrando para vocês tudo que foi transformador. Tá bom? Obrigado. Deus abençoe a vida de vocês constantemente. Espero que eu possa ter aqui compartilhado com vocês algo positivo. Eu espero ter trazido, agregado valor positivo na vida de vocês. E espero que as minhas palavras elas tenham sido proferidas direto do coração de Deus, entrando direto no seu coração. Nunca foi eu nunca fiz nada. Eu só fui uma ferramenta na vida das pessoas para ter a transformação, para poder levar a transformação na vida delas. E eu tenho uma surpresa para vocês. Olha aqui quem chegou para dar um alô para vocês. Minha gata. Oi, migros e miglas! Só para mandar um beijo para vocês e dar aqui uma boa noite. Boa noite não, que eu vou subir junto agora. Ah, você terminou? Vamos tomar um banho, jantar, namorar, fazer tudo que o casal tem direito. Essa parte não conta não. Já tô indo, tá? Te amo. Tchau, povo! Gente, Deus abençoe vocês grandiosamente. Boa noite, obrigado aí por essa 1h30 que vocês tiveram comigo. Quase 1h30, né? 1h20 que vocês tiveram aí comigo. Isso aqui é meu maior patrimônio, meu maior ativo, minha família. Se alguém perguntar pra mim o que foi que eu mais construí na vida, foi exatamente isso. Tá bom? Beijo, Deus abençoe, fica com Deus. Ó, segue lá, Cacá Diniz, tá aqui, ó, @Cacá Diniz. Me segue. Eu vou postar agora uma mensagem lá e eu queria muito que você pudesse deixar o seu testemunho do que você achou hoje, né, do aprendizado que você teve hoje aqui nessa aula. Espero ter contribuído bastante para vocês. E Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês de forma abundante, de forma sobrenatural. Que Deus seja o refrigério nos momentos de crise, que Deus traga acalento no momento de solidão, que Deus seja o seu melhor amigo e que você aprenda não a depositar confiança e nem expectativa nas pessoas, mas que você consiga entender que a sua expectativa ela tem que ser em Deus, que Ele jamais vai te decepcionar e jamais vai te frustrar, tá bom? Beijo, Deus abençoe, fica com Deus e até a próxima. Pablo Massal, Marcos Paulo, me convida de novo, que eu amei essa turma e eu tô pronto para estar aqui novamente com vocês, tá bom? Valeu, gente. Tchau.